debaixo de protestos, o pastor evangélico Marco Feliciano foi eleito para comandar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. De uns tempos para cá, a gente vem percebendo essa onda ultraneoconservadora, esse acirramento do fundamentalismo religioso, sobretudo de 2016 para cá. Direito humano é uma conquista, a presidência não é cargo para racista. E às vezes coisas pequenas, mas que me ofendiam e me feriam num lugar muito particular, né? Mas o interessante é que ao longo de toda a minha vida eu nunca me vi fora dessa religião, né, do cristianismo, justamente por me encontrar no Jesus periférico, né? Ser evangélico, ele sempre esteve atrelado a me conectar a essas pessoas e a tentar ser um ser humano melhor. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Eu acho que dá para a gente viver em comunhão, porque a gente queremos a mesma coisa, o bem-estar, né? A sobrevivência, né? Do ser humano. Nós não queremos ver a derrota do outro. Porque eu creio num Deus vivo, um Deus todo-poderoso que é capaz de restaurar, de curar a nossa nação. Ser evangélico, para mim, tem a ver com pertencer a uma comunidade, tem a ver com pertencer a um lugar coletivo, né? Então, pensar ou ser evangélico é pensar uma dinâmica comunitária. Então, ser evangélico, ele sempre esteve atrelado a me conectar a essas pessoas e a tentar ser um ser humano melhor. Ser evangélico hoje, para mim, também tem a ver com essa democratização da fé. Porque as instituições controlavam muito a partir desses grupos de poder, né, de predominantes. Por exemplo, os representantes sejam pastores, bispos, todos homens. Isso era muito o ser evangélico numa perspectiva institucional das suas representações majoritárias. E hoje o que a gente está vendo é a democratização dessa fé evangélica indo para as periferias, para todos os grupos, e eu acho que isso é super importante, porque eu acredito que o ser evangélico precisa ser visto, sobretudo, como essa possibilidade da vivência de uma fé democrática. Adorar quando Deus não responde, é adorar. Ser evangélico não é preciso você ser o santarrão, que nem muita gente diz. Mas ser evangélico é você ter a divindade de Deus, que Deus é o principal na tua vida. Ser evangélico é você seguir o evangelho de Cristo, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque quando a gente confia em Jesus, tudo dá certo. Eu acho a confiança do crente hoje é em Deus. A fé do crente é acreditar naquilo que você não vê. Somos um grupo muito heterogêneo, de muitas maneiras de ser, né? Ser evangélico inclui essa diversidade, né? Eu diria que ela atravessa também um país que é continental e que seus grupos protestantes, por exemplo, se organizaram de formas diferentes a partir das regiões. Um fator importante é a urbanização do país, que vai se dando aí a partir da segunda metade do século XX. As pessoas vão deixando de morar nos campos e vão morando nas cidades. O crescimento das periferias das grandes cidades fez com que a Igreja Católica, por causa de sua estrutura
bastante densa, burocrática, centralizada, não conseguisse ir ocupando esses espaços. A gente começa a ver os frutos desses, desde os anos 60 até os anos 90, dessas igrejas. Essas igrejas começam a crescer de uma maneira mais capilarizada. Tanto é prova disso que até os Racionais, eu gosto muito de citar Racionais e o próprio Mano Brown, que vai citar, né, muito os crentes, os pastores. Pastor, ora pela gente nessa noite. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, segue quente. Você vai hoje para as periferias, a gente pode dizer que esse percentual é muito maior. E mais do que um percentual maior de pessoas que se declaram evangélicos, a gente diz que tem uma estética evangélica nas periferias. Então, as pessoas se conhecem como irmãos. As ruas não têm mais, por exemplo, tanto partidos políticos ali nas paredes, tem salmos, né? Então, a igreja ela aparece sendo uma referência na comunidade, então ela acaba sendo um centro de ajuda, um espaço de participação. Mostra uma maioria de mulheres, sobretudo nas periferias, que é o lugar onde as igrejas evangélicas, eu diria, teve um crescimento maior nas últimas décadas, e então isso trouxe para o centro da cena, vamos dizer assim, da cena brasileira evangélica, esse grupo que ficou meio que invisibilizado. Eu acho que as pessoas elas escolhem estar dentro de uma igreja porque essa igreja está lá presente para elas. Então, existe uma falta do Estado brasileiro, isso é um problema, porque não é a questão em si da igreja ali, mas da falta desse Estado, mas também existe uma necessidade dessa igreja, né? Uma necessidade dessa igreja de produzir uma experiência comunitária, e existe uma necessidade das pessoas hoje no Brasil de pertencer a um grupo que as humanize, porque o Estado brasileiro está o tempo inteiro desumanizando elas. E a igreja evangélica que a gente viu crescer nos últimos anos é uma igreja evangélica que escolheu estar na periferia. Quem mais visita a periferia do Brasil em nome do Estado é a polícia. E muitas vezes a má polícia, o mal policial. É o braço do Estado que chega lá. Depois que esse braço ruim do Estado chega lá e deixa a desgraça, quem é que chega no segundo momento imediato? Ou para chorar, ou para sepultar, ou para socorrer. Não é mais a igreja católica formal. É essa igreja evangélica que não está debaixo de um clero maior, que se organiza de maneira subversiva, tá? Muito fragmentada, e que atende àquela demanda imediata, porque este trabalhador e essa trabalhadora, no outro dia, tem que estar ou no ponto do metrô ou no ponto do ônibus para fazer suas viagens para o centro da cidade, onde vai passar 8, 10 horas trabalhando. Quando ele retorna, quem está lá de novo para dar um abraço, onde, na minha tradição, eu até digo assim, precisa de tudo isso, mas olhando com bons olhos, é o momento da catarse, é o momento do grito, é o momento do desabafo, é o momento que o mistério lhe abraça e você esquece de tudo. Essa relação horizontalizada de muitas das igrejas faz com que as pessoas se sintam parte do processo. Fazer e trazer as pessoas para o espaço não é apenas dizer a elas que elas precisam de algo, mas caminhar com essas pessoas
para que elas possam de alguma forma entender que elas estão sendo cuidadas. O leigo na igreja evangélica, ele é pedreiro, ele é trabalhador normal durante o dia. À noite ele bota um paletó, uma gravata, e ele é o diácono, e ele tem um lugar de fala, ele é o presbítero, ele é o pastor, ele é o irmão. Por mais simples que ele seja, ele tem um título antes do nome, ele tem um microfone para usar, ele tem um lugar social em que ele possa ser importante. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem salvadora só para outra vida. A vivência do Evangelho é uma vivência que salva a gente nessa vida. Na igreja, as pessoas são pessoas. Ou seja, elas são tratadas de forma digna. A pessoa que passa a semana inteira no seu emprego, sem receber um bom dia, muitas vezes, sem ser notado, sem ser valorizado, sem ser promovido. Na igreja, ela tem nome, ela canta, ela tem a palavra, ela tem um serviço a ser feito e a estrutura só funciona a partir daquilo que ela faz. Então ela tem importância. Esse lugar de segurança, de humanização, de cuidado com a população periférica, era um lugar que era muito visto naquela época. Hoje, talvez, a gente possa questionar isso, né? Que é uma igreja que manda atirar na cabecinha das pessoas. Mas naquela época, não. Era uma igreja que cuidava, uma igreja que orava pelos bandidos, né? Que orava pelos que são... pela classe dos matáveis, né? Que é essa classe que é trabalhadora, mas que está desempregada. Acho que a gente tem que olhar também para um processo histórico que é o neoliberalismo. Quais são os espaços que sobrou para os trabalhadores, né? Com o avanço do neoliberalismo, quais são as condições de organização desses trabalhadores? Sem condições, sem espaço de organização, eles acabam encontrando na igreja esse espaço de organização. E a gente fala que a identidade de trabalhador vai se mudando, vai se transformando lentamente para a identidade de irmãos, né? Salvação na sua casa, na sua família. Receba de Deus agora uma bênção da terra. Receba de Deus emprego. Receba de Deus aumento no seu salário. Receba! A ideia do indivíduo, de fato, foi trazida pela questão do protestantismo. Mas a ideia da individualidade, do individualismo exacerbado, isso já é uma variação, eu vou chamar do mal. Essa desagregação, né? De que assim, cada um por si e Deus por todos. É esse indivíduo que vai se ver como empreendedor de si mesmo, e a sua própria igreja, tem diversas igrejas que têm até programas para pequenos empreendedores, coisas assim. Então a gente vê uma desarticulação forte política, enquanto uma identidade também de classe. E há, sobretudo, uma perda desse sentimento da fé evangélica como essa experiência comunitária, como essa experiência de uma comunidade. E eu acho que essa é uma das grandes riquezas da proposta da fé cristã, não só evangélica, e que não pode se perder dentro dessa, vamos chamar de tomada mesmo. Acho que é uma tomada de uma visão individualista que vem, né, de um intencionalmente construída por uma captura, eu diria assim, né, da fé evangélica por um projeto de poder
de poder também político-econômico, não tenha dúvida. E para esse projeto de poder que faz uso da fé, é super interessante alimentar uma visão mais individualista da fé. Mas acho que o fundamental ali no diálogo com a nossa classe tem a ver com isso, a felicidade individual. É a gente questionar se é possível uma felicidade individual numa sociedade onde os males são coletivos. Assim. Quantos querem ter um futuro de prosperidade? E a única maneira de você ter uma vida de prosperidade, isto é, você ter o pão de cada dia, você ter o teto, você ter a roupa, não te faltar e até sobrar, é você sendo liberal. Por muito tempo, os evangélicos eles eram vistos como apartados do mundo, né? Então, o evangélico não se mete em política. A própria questão, as coisas do mundo, elas ficam para o mundo e eu vou viver ali a minha espiritualidade a partir da minha religião. Isso começa a mudar já na ditadura. A gente fala um pouco da década de 80, que tem uma mudança, né? Evangélicos não estão no mundo, de irmão vota irmão. Mas isso tem raízes já na ditadura, assim. Então, na época da ditadura, a Igreja Batista, as igrejas batistas e a Assembleia de Deus, elas já começam a colocar algumas questões do mundo nos seus materiais de comunicação, jornais, tudo. Então, o que é isso? E com resistência dos fiéis. Só que a justificativa era, o mundo está mudando, isso vai implicar nas nossas famílias, então a gente tem que se posicionar. A gente tem um plano neoliberal dentro da igreja evangélica, e aí esse Brasil evangélico fundamentalista é um Brasil neoliberal, é um Brasil mais desigual, é um Brasil onde a cultura negra vai continuar sendo criminalizada, é um Brasil onde as pessoas indígenas, as comunidades indígenas vão continuar sem terra, é um Brasil do desmatamento. Essa frágil democracia está sob ataque. O retorno no mundo e no Brasil de perspectivas deliberadamente autoritárias, misóginas, racistas, que pegam estas violências e escalonam, colocam como projeto de poder, é isso mesmo. De forma cada vez mais descarada, nítida, visível. Um dos elementos desse extremismo político, cada vez mais dentro das estruturas de poder, um desses elementos é o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso, ele na verdade hoje se traduz como um projeto de poder que é um risco para a própria democracia. Não celebra e não respeita a diversidade, pega uma visão religiosa e tenta impor à sociedade por meio do Estado, pautando legislações, políticas públicas. Então se trata de uma concepção religiosa que não consegue lidar com o outro. O fundamentalismo, ele nasce como uma reação. Ele nunca é por si só espontâneo. Então, qual que era a reação lá daquela época? Tinha, né, tanto o pensamento iluminista, o pensamento, né, a partir de estudos bíblicos, de um método chamado método histórico crítico, que eu li as escrituras a partir do seu contexto tanto geográfico, local, temporal, e aí colocava de alguma maneira em questionamento algumas questões. Tinha o evolucionismo, e aí o fundamentalismo, né, esse seleto grupo, vamos falar, não, a gente precisa estabelecer o que é e o que não é ser cristão. Quais são os princípios, quais são os limites. E aí estabelece isso como uma reação aos avanços. Qualquer um pode influenciar, por que eu não? O sindicalista influencia, o médico influencia, o ateu influencia, o comunista influencia, porque eu não posso.
Eu influencio sim. Esse fundamentalismo já tem se apresentado de forma violenta contra mulheres, negros, religiões de matriz africanas, LGBTs. Então ele vem se materializando também em ações cada vez mais intolerantes e violentas. Esse discurso fundamentalista religioso, ele acaba se apropriando da vida das pessoas, ainda que elas não queiram, mas acabam sendo tomadas, porque foi o pastor quem disse, foi o líder religioso que disse, e aí eu não posso questionar. Então, não questionando, obviamente, o discurso ele se mantém, que é o discurso vertical, muito de um traço no nosso Brasil coronelista. E eu entendo que esse fundamentalismo ele se abraça com esse discurso coronelista, esse discurso do domínio de corpos, esse discurso de que o inferno ele está pronto para tragar a sua vida se você não obedecer. Então a gente entende que tem um projeto de poder em toda a América Latina que olhou a teologia da libertação como uma ameaça e acabou absorvendo, inclusive, as nossas metodologias do trabalho de base para as igrejas. Teve muito investimento privado de empresas estadunidenses para as igrejas evangélicas aqui no nosso continente. Isso a gente pode ver no Chile e no Brasil. E aí a gente vê que essa teologia que está lá no norte global, está lá nos Estados Unidos, ela desce muito bem para alguns cenários aqui políticos, que vão se estabelecer a partir desse momento crucial, né, do que a gente chama de cultura gospel, né? Então, esse avanço, como eu estava falando, né, esse avanço de vamos estar nas TVs, vamos estar nos rádios, a gente vai conseguir propagar com esse ideal de salvação a nossa doutrina, né, o que a gente acredita, o que a gente, para além disso, né, da questão da fé, mas o próprio projeto. Não é só o crescimento das igrejas, é o crescimento de uma cultura evangélica no Brasil. Então, uma cultura evangélica importada, uma cultura evangélica que nunca fez uma reflexão sobre o que é ser brasileiro. A comunicação, ela sempre foi central no crescimento evangélico, né? Pensando o televangelismo, pensando o crescimento do mercado gospel enquanto um lugar de grandes festivais de cultura para o povo e tudo mais, e pensando também nas músicas que tocavam nas rádios e depois das músicas que tocavam nas rádios, as rádios evangélicas. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Por isso você não pode fazer qualquer coisa com o teu corpo. O grande diferencial talvez seja esse discurso do medo, porque ele acaba sendo meio que antagônico, porque eu tenho uma adesão desse grande público, dessas pessoas que chegam, desses fiéis que estão, mas ao mesmo tempo eu tenho um discurso de ódio, eu tenho um discurso que oprime as pessoas. E é interessante porque à medida em que você vai falando sobre esse discurso que oprime as pessoas continuam aderindo a esse mesmo discurso e reproduzindo esse discurso. Então, é esse fenômeno que a gente precisa estar atento, mas que diz pra gente também de um lugar do medo desse Deus que foi construído a partir desse discurso fundamentalista. Olham para o Antigo Testamento e querem trazer o mesmo discurso como está ali no texto, letra pela letra, para oprimir pessoas, dominar os corpos das pessoas. Então esse discurso fundamentalista ele acaba tomando conta, sem que muitas vezes as pessoas percebam. Esse pertencimento ele vai se dar a partir dessa pessoa cumprir alguns requisitos. E muitas vezes esses requisitos vão custar a sua liberdade de corpo, então o corpo, a sexualidade, também a própria expressão, vai custar algumas coisas. Eu vivi a minha vida inteira me sentindo culpada.
Você pensa em uma pessoa que acorda e dorme achando que é a pessoa péssima do mundo, a pior pessoa do mundo. Era assim que eu vivia. Eu acho que o maior impacto do fundamentalismo na minha vida foi a culpa. E essa culpa quase me levou ao suicídio algumas vezes, quase me matou. Por quê? Porque o fundamentalismo dizia: Deus te chamou para o ministério. Eu sentia isso, não, Deus te chamou para servir a Ele. Mas Ele te odeia, porque você é gay, porque você é lésbica. Quando a gente está lá dentro, a gente se torna um deles e a gente verbaliza exatamente o que eles falam. Então, eu era um cara enrustido que também criticava. Então, é como se a minha sexualidade tivesse incubada, eu sabendo quem eu era, mas eu criticava aquele que era parecido comigo. Eu acho que eu entendi o que é Cristo depois que eu saí da igreja. Porque quando eu saí dessa bolha, eu comecei a conviver com o que é diverso, com pessoas de outras religiões, com amigos que não eram evangélicos, com LGBTs, entendendo essa diversidade dos LGBTs. Aí eu falei na diversidade, assim, na pastoral diversidade, eu acho que eu entendi Cristo depois que eu comecei a ser, quando começaram a me julgar como um LGBT. Lugar que faz cura gay, eu falei com psicólogo, eu me internei num lugar para tentar, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai sumir esse negócio de mim. Porque isso é um problema da criação, é a ausência paterna, não sei o que eles inventam de tudo para fazer a sua cabeça. Eu fui para tudo isso. Então, o fundamentalismo me quebrou, porque eu vivi o tempo todo baseado em culpa. Você imaginou alguém acordar e pensar, não devo existir, né? Ou vou manchar o evangelho. Você vai destruir a imagem do evangelho. Você vai acabar com a igreja, se souberem quem você é. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria poder estar aqui com vocês novamente. Eu peguei a palavra recomeçar, porque eu acho que é um desafio, né? Recomeçar é um negócio complicado, né, para muita gente. Eu não acredito no fundamentalismo mais. Eu não acredito que eu tenho uma verdade. Eu não tenho uma verdade absoluta. Eu não sei o que Deus pensa sobre o candeeiro. Deus pensa, eu não ouso dizer mais isso. Eu preciso dizer, eu sei o que Deus pensa sobre mim. Deus ama a minha existência enquanto mulher lésbica, enquanto serva dele, durante toda a minha vida e a minha história, ele me guardou até aqui por isso, para eu poder dizer, Deus ama o povo LGBT, porque Ele criou o povo LGBT, Ele criou as pessoas LGBT, eu sou um ser humano como outro qualquer. Amado, criado à imagem e semelhança de Deus, a minha sexualidade não diminui em nada isso. Deus não deixou de conversar comigo, Deus não deixou de falar comigo através da palavra dEle, só que eu olho para a palavra dEle com olhos libertos, com outro óculos. Eu troquei o óculos. Eu estou muito emocionada, porque para mim é uma noite muito especial, e é especial por muitos motivos. Venho de uma estrutura extremamente rígida para a vida e para os corpos de nós mulheres, mas me lembro que desde a adolescência muitas coisas já me inquietavam, né, de regras e doutrinas, costumes que eram impostos sobre a minha vida, o meu jeito de ser, né, sobre o meu corpo, que me causavam muita indignação. De uns tempos para cá, a gente vem percebendo essa onda ultra-neoconservadora, esse acirramento do fundamentalismo religioso, sobretudo de 2016 para cá. A gente tem visto esse protagonismo de lideranças religiosas na política, que eu acho muito perigoso para a vida das mulheres,
para a vida das minorias, né, que a gente nomeia como minoria numa perspectiva sociológica, mas a gente sabe que em números não somos minoria. Mas aí são lideranças evangélicas que adentram no espaço político e existe uma disputa de poder e de narrativa para impor um projeto societário. A igreja é um dos componentes que pode sustentar essas práticas a partir, né, de interpretações, de teologias e de leituras conservadoras e fundamentalistas da Bíblia. A gente vê que a mulher, ela nunca foi excluída do processo do alcance da mensagem do Evangelho, né, do amor, da dignidade, né. Preocupa algumas denominações que trazem uma leitura tradicional, por vezes fundamentalista, dos escritos bíblicos, muitas vezes literalistas também, ou seja, o que está escrito é lido da forma como está escrito, sem uma contextualização, sem um entendimento acerca do tempo e de quem escreveu aquilo, né, e das necessidades daquele povo, das necessidades daquela organização específica, né? E colocam isso como uma regra, ou algumas partes da Bíblia, como uma regra que pode ser aplicada ou aplicadas hoje na vida das mulheres. Eu praticamente nasci já na igreja, né? Porque eu sempre ocupei esses espaços. Então, todas as minhas lembranças praticamente de infância, adolescência e início de juventude são nesses espaços que eram tradicionais. O Espírito Santo nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quando eu faço essa leitura das violências, eu entendo, caramba, eu passei por muito processo violento com o meu corpo, né? Até de uma violência que é velada, que muitas mulheres nem entendem, né? Porque a violência ela não só está na violência física, não atingir você, bater você. Não, ela está na violência no discurso, né? Principalmente nos discursos religiosos. Mas o interessante é que ao longo de toda a minha vida eu nunca me vi fora dessa religião, né? Do cristianismo, justamente por me encontrar no Jesus periférico, né? No Jesus que escolheu caminhar com as mulheres. A gente é evangélico, mas não é porque a gente é evangélico que a gente não pode ser uma mulher empoderada. Não é que a mulher ela não possa sair, não é que a mulher ela não possa ter trabalho, né? Então, as maiores líderes da igreja também são as mulheres, no círculo de oração, que a mulher está ali de joelho em oração, né? Então, também é um papel fundamental. Deus está no mulher, não será abalado. Deus ajudará a romper o amanhã. As nações se embravecerá, o reino se moverá. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A teologia feminista dentro do cristianismo patriarcal é um machado bastante afiado que corta essas raízes patriarcais que foram dominando a narrativa cristã de diferentes maneiras. Essa raiz patriarcal foi, tomando conta do cristianismo. Naquele bagulho, foi de basteira, a volta da garrafa, né? Foi muito. Eu fiz café derrame. Eita, tudo ao assunto. As mulheres sustentam as igrejas em oração, em quantidade de dízimo e de oferta, mas quando a gente vai pensar no poder que é disputado nessas igrejas, nesse espaço de fé, existe uma desigualdade de gênero enorme. Eu já fui questionada por algumas pessoas, por que você ainda está na igreja? Não seria mais fácil sair da igreja
E aí eu costumo dizer que, historicamente, tantos lugares nos foram roubados na condição de mulher e que eu decido não abrir mão do meu espaço de fé, onde eu exerço a minha espiritualidade e o meu acesso ao divino. É um desafio, mas é possível conciliar, permanecer na igreja lutando pelos nossos direitos enquanto mulheres, porque é um lugar que é nosso e um espaço de direito das mulheres. E eu não luto só por mim, eu luto por todas nós, né? Dizendo assim, a gente não vai abrir mão também desse espaço e a gente vai continuar lutando para que seja um espaço seguro para as nossas vidas e para os nossos corpos. Entender que eu sou cristã e ser cristã me levou ao feminismo. Que a partir do momento que eu vejo um Deus que liberta mulheres, um Deus que não julga mulheres, um Deus que não deixa uma mulher ser apedrejada. E aí eu quase que choro. É um Deus que chora quando o meu corpo ele é invadido. Um Deus feminino, que é o ventre de Deus, que é a ruá de Deus. É entender que sim, o feminismo ele dialoga com o evangelho. E a partir do momento que eu me amo, que eu entendo que o feminismo ele também é sobre isso, é sobre essa luta contra esse patriarcado, que entende que eu sou posse dele e eu não sou posse de ninguém, que eu entendo que eu sou posse de Cristo e que Cristo é quem está em mim e que Deus me libertou de todo e qualquer jugo e eu sou livre para escolher a quem eu vou servir dentro de um reino de justiça, de igualdade. Também é entender que eu sou uma cristã feminista. Teologia negra feminista, ela possibilita uma releitura bíblica, né, trazendo para a centralidade da reflexão a experiência do negro e da negra, né, trazendo a experiência enquanto um elemento importante para o que a gente poderia chamar de uma outra hermenêutica, uma outra interpretação da Bíblia. A prática de Jesus Cristo nunca foi uma prática que comungasse com a violência, né? Jesus ele sempre esteve no lugar e seu discurso e as suas narrativas eram sempre de libertar o outro e nunca de opressão e nunca de manipulação e de silenciamento do outro, da outra. Pensar uma igreja antirracista, eu acho que é pensar uma igreja que ela precisa rever as suas raízes. Ela precisa revisitar sua liturgia, ela precisa revisitar sua teologia, ela precisa revisitar a sua maneira de ser igreja. Não dá para ser uma igreja antirracista continuando a se encontrar de uma maneira branca. Estar nesse lugar me fala e me diz que um corpo negro ele pode ocupar outros espaços, que não os espaços da senzala, por exemplo. Os espaços de poder, eles são espaços majoritariamente brancos e separados por homens brancos que estão dizendo como deve acontecer o poder. Eu não estou aqui pelo poder, mas para quebrar essa lógica de poder. Nós cremos no Jesus que foi torturado e morto. Não compactuamos com a violência. Não compactuamos com toda essa atrocidade que ouvimos aqui, tantas coisas. Mas confiamos no Deus do amor, no Jesus que é todo amor. Existe uma discussão social sobre racismo, mas que muitas vezes não alcança o crente e a crente, porque alcança aquilo que é tido como pecado, né? E quando a gente coloca o racismo no lugar do pecado, né, no lugar de acepção de pessoas, que é justamente o contrário do que a Bíblia traz, como o reino de Deus ser um lugar em que não há acepção de pessoas, a gente tem um ganho, né, de entendimento teológico, de compreensão das escrituras. Então, se a gente não faz uma interpretação bíblica que liberte o outro e a outra, que não haja uma interpretação bíblica que favoreça
ou privilegie um em detrimento do outro, isso não é justo, não é justiça. Lamentamos, meus amados, que ainda temos alguns pastores que ainda vêm trazer proposta do PT para o presidente. Alguns pastores que vêm pedir para o presidente, se o senhor me permite, pastor, que vêm pedir para o presidente, para que o presidente receba o outro candidato aqui, o candidato do PT na nossa igreja. Não cabe, irmão. O inferno não tem como entrar no lugar santo. Aqui é santo. Aleluia, aqui é santo. Glória a Jesus. E sorrateiramente eles querem entrar aqui. Vai lá na sua congregação. Não, é só uma visita cordial. Não é cordial, é laço. É laço do diabo. Assim como aconteceu na política, na igreja também. As pessoas começaram a usar essa expressão, demonizar partidos políticos, movimentos sociais e sindicatos. Se eu digo na minha igreja ao trabalhador que está lá que partido político, movimento social, sindicato não é uma coisa de Deus, por ser esse discurso vertical que desce de um líder que tem um discurso do medo, obviamente essas pessoas vão obedecer esse líder. A gente sabe que existe também no meio muita resistência. Nós não podemos negar isso, que existe essa resistência também entre o evangélico e os movimentos sociais. Mas a gente sabe que hoje a gente vendo que essas mãos estão se dando, né? Que a gente está vendo que esse trabalho está dando certo, que a gente se unir, enquanto mais a gente se une, mais vai dar certo, né? Porque tu tem vontade de lutar, eu tenho a minha fé que aquilo vai dar certo. Então junta a tua vontade de lutar com a minha fé, né? Em Deus, e aí Deus vai ajudando, né? Então ser evangélico e ser sindicalista tem tudo a ver. Muitos evangélicos fundaram ligas camponesas aqui no Nordeste. Né? A gente pode pensar muitos casos, né, de pessoas que ajudaram a fundar sindicatos no país, sabe? Se hoje o evangélico não aceitasse o movimento, como nós teríamos essa terra? Se nós temos isso hoje é porque teve alguém que lutou por nós. E quem lutou por nós? Foi a elite que veio de lá e veio lutar por nós? Foi não, foi o MST. Os movimentos sociais, ele luta pelo bem-estar, pela sobrevivência, pela soberania, né? Então é isso que o movimento social... E o que Jesus lutou? Né? Pelos pobres, pelas pessoas que menos eram favorecidas, pelas que não tinham nada, né? Eu acho que dá pra gente viver em comunhão, porque a gente queremos a mesma coisa, o bem-estar, né? A sobrevivência, né? Do ser humano. Nós não queremos ver a derrota do outro, mas sim que você tenha um pedaço de chão, que você tenha uma casa, que você tenha comida no prato. Antes da gente se definir como evangélico, a gente já se definia como protestante. Então a gente existe porque a gente resolveu protestar. Protestar contra o Estado, protestar a favor de um Estado laico. Em pensar protestantismo, pensar evangelicalismo, é pensar justamente esse processo da reforma protestante, é pensar uma postura crítica diante do Estado brasileiro. Na minha concepção, não existe prática religiosa sem prática política. Não tem como separar. Eu não posso ser uma igreja para dentro das paredes, eu preciso ser para fora. Se eu sou uma igreja para dentro do templo, para dentro das paredes, eu vou fatalmente ser uma igreja que não consigo exercer um papel relevante para os diversos problemas e questões sociais que, enquanto sociedade, o Brasil enfrenta. Mesmo as igrejas progressistas, elas se distanciaram por um tempo das bases. Existia um trabalho muito forte da Igreja Católica das comunidades eclesiais de base. A igreja, de alguma forma, ela se encantou com a chegada de uma primavera, estar no poder, que se distanciou
das periferias, se distanciou das pessoas, se distanciou dos trabalhadores. Quando a igreja sai desse lugar, as igrejas fundamentalistas elas chegam nesse lugar com um discurso muito mais forte. A gente acaba perdendo pessoas, e aí eu não estou falando perder pessoas para a igreja A, B ou C, mas perder para esse discurso fundamentalista. Por isso que boa parte de igrejas de comunidade, igrejas periféricas, abraçam o discurso fundamentalista. Na verdade, a esquerda, com a ascensão de Lula, aí é uma grande crítica que a esquerda precisa fazer, ela perdeu a capacidade de formar. Ela não forma, ela não quis mais formar. Com exceção do MST, que continua formando bem suas bases, a gente foi perdendo, a gente perdeu as SEBs, todo o movimento da teologia da libertação, que era um movimento essencialmente formador. Você juntava Dom Helder Câmara e Paulo Freire, e você juntava SEBs e movimento de educação de base, ou seja, é uma esquerda que nasce formando as massas. Quando a esquerda consegue botar uma pessoa na cadeira da presidência, ela vai relaxando em relação à formação das massas. Essa classe trabalhadora, então, ficou um pouco à margem. Nos esquecemos de estar junto com as pessoas. Invertemos a lógica. Quisemos trazer algo pronto para as periferias. Só que dentro da periferia a coisa está acontecendo. A vida está acontecendo dentro das periferias. Se eu não escuto o anseio da comunidade, da classe trabalhadora, dificilmente eu vou ter como pensar em políticas públicas para essa classe. Precisa conversar de uma maneira muito bem estratégica, sabe, sobre essas questões, mas também muito honesta, né, com os evangélicos. A gente não pode tornar os evangélicos uma pauta distante, como se, os evangélicos... Não, os evangélicos são nem da esquerda, os evangélicos estão em toda a sociedade. A fé está em disputa, esteve ontem, está hoje e vai continuar em disputa. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Eu disse que não somos nada, não temos nada para oferecer. Glória a Deus, axé. Não sorri, tem muita de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigada,